Finalmente foi decidido, o STF tomou a decisão final sobre o cálculo da pensão por morte após a reforma da Previdência. E é exatamente isso que eu vou te explicar aqui hoje. Meu nome é Matheus Marciana, eu sou advogado previdenciário e tô aqui para te ajudar com essa e outras questões previdenciárias. Então aproveita, já clica no botão de se inscrever, porque o conteúdo que eu troco aqui pode te ajudar na sua aposentadoria. Então primeiro para te posicionar, né? O que aconteceu? Lá com a reforma da Previdência, o cálculo da pensão por morte foi alterado como o cálculo de todas as aposentadorias de forma geral. E a pensão por morte não escapou disso. O que acontece? O cálculo reduziu bastante e surgiram muitas questões sobre a licitude, né, se esse cálculo era legal ou não. E foi proposta uma ação que foi julgada pelo STF, lá, a ADI 7051, e eles finalmente tomaram a decisão sobre a validade desse cálculo ou não, se ele deveria valer ou não, se deveria valer o cálculo antigo. E o que aconteceu? O STF decidiu que sim, esse cálculo é válido e deve sim ser considerado. Ou seja, o valor da pensão por morte será reduzido em razão desse novo cálculo. O que significa na prática? Eu já vou te dar logo a resposta aqui. Se você já recebe a pensão por morte, isso não muda nada para você. Essa decisão tem um lado bom e o lado ruim. Se você já recebe pensão por morte, o lado bom, o valor dela não será reduzido. Se você já recebe, não vai mudar nada. Mas o lado ruim, esse valor também não vai aumentar. Por exemplo, você lembra o que aconteceu lá com a revisão da vida toda, que também foi o STF que julgou? Se eu já tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui em cima e você pode conferir. Mas o que aconteceu? O STF julgou essa questão também da revisão da vida toda e entendeu que novos períodos poderiam ser considerados lá para fazer o cálculo da aposentadoria. Ou seja, ao adicionar esses novos períodos, a média de muitas pessoas poderia aumentar e isso aumentaria o valor da aposentadoria. Ou seja, o STF decidiu que essa alteração era válida e muitas pessoas se beneficiaram e ainda se beneficiam disso. Tem muita gente que ainda nem refez os cálculos, mas muita gente pode aumentar o valor da aposentadoria com a revisão da vida toda. Com a pensão por morte, isso não vai ocorrer. Por quê? Qual era a grande discussão? Antes da reforma da Previdência, basicamente o valor da pensão por morte era o valor da aposentadoria. Então, se era uma aposentadoria de R$3.000, o valor da pensão por morte era uma pensão por morte de R$3.000. De forma geral, era isso que acontecia. Após a reforma da Previdência, os cálculos foram alterados. Ou seja, a partir da reforma da Previdência, o valor da pensão por morte é de metade, 50% do que era o valor da aposentadoria, mais 10% por dependente. Ou seja, se só tem um dependente, o valor da pensão por morte vai ser de 60%, porque é 50% mais 10% por ter um dependente. Isso é limitado a 100%, ou seja, se existiam mais 3 dependentes, se adiciona mais 30%, até somar no máximo 100%. Algumas exceções fazem com que esse valor seja de 100% logo de cara, mas de forma geral o cálculo é metade do valor da aposentadoria mais 10% por dependente. E foi exatamente isso que o STF entendeu que era lícito, que era válido. Por quê? Eles entenderam que esse novo cálculo é válido porque, apesar dele reduzir o valor, e eles reconheceram que reduz o valor, isso não fere nenhuma cláusula pétrea da Constituição. Eles entendem que o valor da pensão por morte não é para manter o mesmo padrão de vida anterior, que era proposto, né, que só era possível em razão daquela pessoa que já recebia a aposentadoria. Não, esse valor da pensão por morte é para permitir uma reorganização financeira dos dependentes. Entenderam ainda que essa nova forma de cálculo, esse novo valor, está alinhado com as possibilidades da Previdência e do INSS realizarem os pagamentos. Ou seja, sim, o valor da pensão por morte reduzido, que agora reduz basicamente logo de cara 40% do valor dela, né, podendo chegar a 100%, mas ali, logo no cálculo base, se tiver só um dependente vai reduzir 40%, é válido e lícito. Ou seja, sim, quem passou a receber a pensão por morte depois da reforma da Previdência vai ter um valor mais baixo do que teria se tivesse começado a receber, né, se o fato, o gerador, tivesse ocorrido antes da reforma da Previdência. Eu vou te trazer um exemplo de como essa redução ocorre. Por exemplo, o que seria antigamente uma pensão por morte de R$3.000, hoje vai ser uma pensão por morte de R$1.800, porque existe essa redução de que você só vai receber 60% do que seria o valor ali da aposentadoria. Isso é uma decisão muito ruim de forma geral, porque autoriza a redução dos valores da pensão por morte, que muitas vezes vai ser a única renda daquele dependente, daquela dependente, e ela não vai ter outra renda, dependia de fato da pessoa que recebia a aposentadoria, agora vai ver só com a pensão e o valor vai ser reduzido, né, para quem vai receber a partir de agora, para quem já recebia não muda nada, e o STF decidiu que isso é lícito, então não adianta entrar na justiça, não tem o que fazer, porque de fato não dá para alterar. Vamos fazer um resumo aqui para você não ficar com dúvida nenhuma e sair desse vídeo com toda a certeza de que você entendeu o assunto. Quais são as consequências dessa decisão do STF? Se você já recebe pensão por morte, isso não vai mudar nada na sua vida. Seu valor não vai ser reduzido, mas ele também não vai aumentar e não tem possibilidade de aumentar, como, por exemplo, aconteceu com as aposentadorias e com algumas aposentadorias em razão da revisão da vida toda que foi autorizada pelo STF, e nesse caso a pensão por morte não tem essa possibilidade. Se você já recebe o valor não muda, mas também não
pode aumentar. E quem vai passar a receber depois da reforma da Previdência, né, ou já recebe, também vai entrar nesse cálculo mais baixo e não adianta recorrer na justiça para tentar aumentar, porque não dá para aumentar. E você, o que você achou dessa decisão da STF? Você acha que é uma decisão boa, ruim? Você já recebe a pensão por morte? Você já ficou sabendo disso quando você foi pedir na sua época? Enfim, conta para mim aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo e eu te ajudei, eu vou pedir para me ajudar deixando o like aqui nesse vídeo, porque isso mostra para o YouTube que meu conteúdo é relevante e ele vai mostrar para outras pessoas que também estão na dúvida dessa questão da decisão da STF em relação à pensão por morte. Se você conhece alguém que já recebe a pensão por morte e estava preocupado em alteração dos valores com essa decisão e até agora não tinha entendido o que aconteceu, clica no botão de compartilhar e envia lá no WhatsApp para essa pessoa para eu poder entender de fato tudo o que aconteceu e ficar mais tranquilo em relação à decisão, porque aqui ela vai entender tudo o que aconteceu nessa decisão da STF. Meu nome é Matheus Marciana, eu sou advogado previdenciário e tô aqui para te ajudar. Então lembra, já clica no botão de se inscrever, porque o conteúdo que eu trago aqui pode te ajudar de forma geral em relação à aposentadoria, pensão por morte, INSS e previdência. Eu espero que eu tenha te ajudado. Obrigado pelo seu tempo. Até a próxima.